Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa aqui presente, bombeiros civis, todos que nos assistem nesse momento, ocupo o grande expediente para fazer o registro, que hoje é o Dia da Assistência Social. E, nesse momento, elas estão reunidas, fazendo um seminário, discutindo exatamente a sua profissão, os desafios. Por quê? Porque o nosso presidente Lula, que continua crescendo nas pesquisas, e se as eleições fossem hoje, ele ganharia no primeiro turno, ele teve a felicidade de implantar o Sistema Único de Assistência Social. E, infelizmente, o governo golpista Temer vem desmontando, e desmonta à medida que ele vai tirando os recursos. Se não tem recursos, não tem como implementar a política pública. E é esse momento que os assistentes sociais estão enfrentando todo esse desmonte. O papel do assistente social numa sociedade em que só cresce, né, a pobreza e a miséria. Aqui em Sergipe, pelos dados do PNUD, em um ano a pobreza cresceu 22%, e Aracaju 30%, no Brasil inteiro quase 12% em um ano. É a assistência social que exatamente trabalha nesse limiar, né, da dor e da esperança. E são elas e eles que realmente dialogam com a população mais sofrida da sociedade. São eles que sabem das principais demandas da política pública, seja da necessidade da matrícula, seja da necessidade da proteção social, seja da necessidade da habitação. E aí, nesse sentido, eu quero colocar que ontem, hoje é o Dia da Assistência Social, e ontem nós tivemos a instalação de uma frente antifascista. Essa frente foi instalada e liderada pelo Povo Sem Medo, com a presença da sua grande liderança, que é o companheiro Guilherme Boulos, que estava aqui no dia de ontem. E ontem, na Universidade Federal de Sergipe, nós tivemos a felicidade de participarmos como deputado estadual, e lá nós constatamos a quantidade de adolescentes, de jovens, melhor dizendo, de jovens, de professores, de militantes progressistas, que estavam todos lá, instalando essa frente antifascista, porque o fascismo cresce nesse país. E tem um artigo do professor João Vanderlei, muito bom, semana passada, mostrando, ele dialoga com um professor da Universidade da Alemanha, quando ele lá estava ministrando aula sobre Bakhtin, porque ele é professor convidado dessa universidade, e ele pergunta a esse professor, que é filho, né, o pai dele morreu por ser comunista, foi assassinado pelo fascismo, e ele pergunta como é que o povo alemão deixou crescer o nazifascismo. E o professor responde, perguntando a ele, como é que a população brasileira passa pelas calçadas, vê as pessoas morando nas ruas, totalmente abandonadas, e naturaliza isso. E é exatamente essa insensibilidade humana que cresce no país. E nós, enquanto parlamentares, precisamos dialogar com a população, no sentido de exigirmos do Poder Executivo políticas públicas que supere essa insensibilidade. O que aconteceu no final dessa semana foi muito grave, da prefeitura que nós governamos, o Partido dos Trabalhadores faz parte, que ontem eu vejo que o prefeito Edivaldo Nogueira voltou ao diálogo com a presença da liderança do Bolo, porque é um absurdo o país tratar os movimentos sociais e as reivindicações daqueles mais sofridos da população, criminalizando e tratando como questão de polícia. E trago para aqui uma preocupação, que é exatamente a formação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela tem que proteger o patrimônio do município. Ela não pode ter visão nem prática militar. Ela não é preparada para isso. E naquela questão da ocupação da Coroa do Meio, que eu dei assistência e participei desde da sexta-feira, ali dialogando com a prefeitura e com todas as lideranças, o que me assustou é o comportamento da Guarda Municipal. Com tudo ocorrido,
Eu mesmo, como deputada, fui praticamente desacatada por uma guarda municipal. E como as roupas, né, são parecidas, porque aí acho que para reprimir o povo, nós estamos num estado de guerra e é todo mundo de preto, muito escuro, nós não estamos em guerra. Nós somos da sociedade civil. Nós não temos a cultura da militarização, nem podemos ter. Militar é importante para dar segurança à população, para proteger a população, não para exterminar a população. E o que nós estamos vendo é o extermínio da nossa juventude negra, pobre. E a forma como eles abordam é como se o pobre e desvalido fosse um criminoso. E que, portanto, tem que ser reprimido. E aqui, capitão Samuel, eu quero fazer o registro do comportamento, da maturidade. Aliás, não é a primeira vez, né? Sempre os mediadores da polícia sempre foram muito competentes e muito abertos ao diálogo. Mais uma vez, toda a equipe de mediação da Polícia Militar, né, teve um papel muito importante e de bastante de diálogo, de bastante respeito. E vou estar buscando dialogar com o município, porque a formação da Guarda Municipal não pode continuar assim, principalmente numa gestão do PCdoB com o PT. De maneira nenhuma. É uma coisa assim absurda. Tivemos um companheiro do partido que no domingo foi abordado no mercado, né? Foi agredido fisicamente no mercado, uma liderança, um babalorixá, um companheiro desde a fundação do partido. Isso não pode mais acontecer. Trago à tribuna, porque é na tribuna que nós dialogamos com toda a sociedade. Esse é o nosso papel. O nosso nome vem exatamente de falar, aqui no parlamento. E nós não podemos aceitar que, com o avanço do fascismo nesse país e nesse Estado, nós não podemos aceitar que os gestores, seja ele do Estado, seja ele dos vários municípios, incentivem o ódio, a intolerância e criminalizem os movimentos sociais. Não podemos aceitar. Porque, na verdade, o homem nasceu para ser livre. O homem busca a sua liberdade. Daí vem as rebeliões de quem está no cárcere. Porque todo ser humano busca a liberdade. Para que você possa exercer plenamente a sua liberdade, você tem que ter vida digna. E esse país é um dos países mais injustos do mundo, como também é um dos países mais violentos do mundo, principalmente com relação à mulher. É o país que mais mata a comunidade LGBT. É o país onde a polícia mais mata e onde também a polícia mais morre. Então tem alguma coisa errada. É um país que 1% dos mais ricos, eles concentram uma riqueza equivalente a 100 mil pessoas. A renda de 100 mil pessoas, praticamente de metade da população brasileira. Então, esse desequilíbrio, essa injustiça social tem cada vez mais gerado graves problemas, né? E a habitação é um dos graves problemas desse país. E nós precisamos encarar a habitação como direito ao exercício da dignidade humana e como direito social e um direito fundamental da pessoa humana. Além da habitação, a alimentação, fundamental à pessoa humana. Além da habitação e da alimentação, os demais direitos fundamentais. Uma escola de qualidade. É uma vergonha a situação de Sergipe na questão da educação pública. A saúde, nós precisamos observar que a saúde ela tem que ser promovida. Aqui nós temos 2 médicos e a gente só pensa na parte curativa. A gente pensa na parte curativa porque é uma sociedade doente, que não promove a saúde do seu povo. Eu estive a semana passada na audiência da Associação dos Moradores do Santa Lúcia sobre a questão dos recursos hídricos, com a palestra do Ailton, que é o superintendente de recursos hídricos. É preocupante a situação de Aracaju e é preocupante a educação do nosso povo. A população, ao invés de ligar sua casa ao esgoto, né, não liga. E aí liga exatamente para os nossos canais, clandestinamente, e nós precisamos, enquanto poder público, enquanto um poder constituído, que é a Assembleia Legislativa, dialogarmos com o Ministério Público, porque só o Ministério Público pode entrar com ação punindo essas pessoas. A outra coisa que foi discutida, e nós estamos fazendo a indicação, é que a DESO precisa diminuir a taxa que eles cobram para fazer a ligação.
né, exatamente do esgoto que já está montado naquela rua com a sua residência. Precisa diminuir para possibilitar exatamente que nós possamos colocar o esgoto da nossa casa no local correto. A outra questão é de fazermos uma campanha, tanto a DESO, aqui eu acho que a TV Alese pode contribuir, fazer uma campanha sistemática, esclarecendo a população o quanto isso ajuda a nossa saúde, a nossa vida. Quando você tem uma cidade que o esgoto está sendo colocado de forma correta e sendo tratado, nós temos uma saúde, você tem uma população que goza de saúde. Você não tem uma população doente. Um dos indicadores da doença da população é o crescimento da quantidade de farmácia nesse estado e nessa capital. É uma coisa absurda, né? Ora, se tem farmácia, porque tem consumidor. Se tem consumidor, porque tem pessoas doentes, né? Então, é uma situação extremamente grave. E aqui fica o nosso registro, em termos de um dia tão importante da assistência social, uma profissão de estratégica para qualquer país civilizado, qualquer país que preza pela sua democracia, e, portanto, eu espero um bom seminário e bons encaminhamentos nessa luta para que possamos restabelecer o Sistema Único de Assistência Social. E também quero aqui registrar a minha felicidade de ver que eleição sem Lula é fraude e que o companheiro Lula, cada dia mais, convence a população que a sua prisão é uma prisão política e que nós precisamos restabelecer a democracia desse país e que a população tem que ter o direito de escolher quem deve governar essa nação. E quero também parabenizar a Frente Antifascista, esperando receber em breve já os encaminhamentos e as ações dessa Frente Antifascista estabelecida e instalada ontem no auditório da DUFES, ontem à noite, na Universidade Federal de Sergipe. E hoje também tem a grande celebração e a grande comemoração da Universidade Federal de Sergipe, no Teatro Tobias Barreto, às 19 horas. Então, fica aqui os nossos registros e a nossa reflexão sobre o cenário desse país e desse Estado. Era isso, senhora presidente, senhores e senhores deputados. Bom, eu quero também lembrar a todos os deputados que o dia 18 é o dia de enfrentamento à exploração e ao abuso sexual de criança e adolescente. Essa Casa Legislativa disponibilizou para todos os movimentos sociais 18 mil folders explicando essa grave questão que é da exploração e do abuso sexual de criança e adolescente. E no dia 18, a partir das 13 horas, na Praça General Valadão, uma grande caminhada e movimentação de todos que defendem a criança e o adolescente, explicando, dialogando com a sociedade a importância de priorizarmos as nossas crianças e os nossos jovens. Era isso, senhora presidente, senhoras e senhores deputados.